Bom dia, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao tema 4, América Anglo-Saxônica. O objetivo desse tema é identificar os países da América Anglo-Saxônica, caracterizar os aspectos demográficos dos países da América Anglo-Saxônica, analisar os indicadores sociais e econômicos desses países, compreender alguns aspectos econômicos dos países da América Anglo-Saxônica e suas relações comerciais com o Brasil, compreender o processo de formação do NAFTA e suas consequências, compreender e caracterizar aspectos da política externa dos países da América Anglo-Saxônica e caracterizar os aspectos ambientais e os recursos naturais desses países. Vamos dar início ao capítulo 1, na página 104, População e Sociedade, os Estados Unidos e Canadá. Os Estados Unidos da América têm a maior população absoluta do continente americano, com aproximadamente 325,7 milhões de habitantes, dados de 2017. É formado por 50 estados, conforme vocês podem ver aí ao lado no mapa, na página 104. Tem aí o mapa dos Estados Unidos com os seus estados, né, e regiões. Já o Canadá tem uma população absoluta de cerca de 36,2 milhões de habitantes. O país é o segundo maior do mundo em extensão, com uma área de 9.897.170 km². Observe o mapa a seguir, a divisão política canadense. Esse mapa aí abaixo também na página 104. Composição e distribuição da população dos Estados Unidos da América. A população dos Estados Unidos se formou da mistura étnica entre grupos indígenas que já ocupavam as terras americanas, africanos enviados para o trabalho escravo na colonização do Sul, colonizadores ingleses e outros europeus, principalmente italianos e irlandeses, além de asiáticos. Atualmente, a maioria da população é branca, em torno de 72,4% do total. A população negra ou afro-americano compõe 12,6% dos habitantes e os asiáticos 4,8%. Isso são dados da Agência de Inteligência Civil do Governo dos Estados Unidos, dados de 2010. Os grupos indígenas do país encontram-se muito reduzidos, cerca de 0,9% do total da população. Devido à dominação e ao extermínio a que foram submetidos no processo colonial, os índios praticamente desapareceram da população americana. Uma parcela da população dos Estados Unidos é composta de pessoas de origem hispânica ou latina, que somam cerca de 16,3% da população. A maioria dessa população é mexicana, mas há também um grande número de porto-riquenhos, cubanos e panamenhos. Ao longo do tempo, os Estados Unidos se transformaram em uma nação multiétnica, recebendo pessoas de diversos países que emigraram em busca principalmente de emprego e oportunidade melhor de vida. Desde a segunda metade do século XX, é intenso o fluxo de imigrantes latinos. Boa parte deles vivem em situação
de ilegalidade. Em abril de 2018, o governo do presidente Donald Trump estabeleceu uma política de tolerância zero, que visa desencorajar a imigração legal, a imigração ilegal para os Estados Unidos. Composição e distribuição da população do Canadá. Como foi colonizado por ingleses e franceses, o Canadá é um país com duas línguas oficiais, o inglês e o francês. Devido ao histórico colonial, é formado majoritariamente pelas etnias inglesas e francesas, mas além dessas, vivem nele pessoas com etnias que vieram da Escócia, da Irlanda, da Alemanha, da Itália, da China, né, e nativos da América do Norte, entre outros. Essa diversidade é resultado da política de imigração do país, que faz com que quase 22% da população seja de imigrantes internacionais. Quebec é a província francesa do Canadá e a maioria da população do país é urbana. As grandes cidades estão localizadas no centro-sul e no sudeste do país, região próximas aos Grandes Lagos e ao Vale do Rio Lourenço. O Canadá tem uma das mais baixas densidades demográficas do mundo, apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado, configurando-se como um país pouco populoso e pouco povoado. Indicadores sociais e econômicos. Os Estados Unidos, integrante dos países do Norte, na regionalização Norte-Sul do mundo, tem bons índices sociais e econômicos. Estão entre as 10 primeiras nações do planeta com elevado índice de desenvolvimento humano. Esses índices mostram que, em linhas gerais, a população tem boa condição de vida. No entanto, encontra-se no segundo grupo de países com maior desigualdade, como você pode observar no mapa da página 107. Aí esse mapa com a divisão em verde, né, é o mapa da desigualdade lá nos Estados Unidos. O Canadá tem o padrão socioeconômico mais elevado do continente americano e, assim como os Estados Unidos, integra o país do Norte na regionalização Norte-Sul do mundo. Apresenta um dos 10 mais elevados índice de desenvolvimento humano, né? Você pode observar no mapa acima, né? O mesmo que mostra a desigualdade dos Estados Unidos, você também vai ver aí a do Canadá. Esses índices mostram que, em linhas gerais, a população tem boas condições de vida e o país apresenta menor desigualdade do que seu vizinho do sul, que é os Estados Unidos. O perfil etário estadunidense mostra que a maioria da população está na faixa de 25 a 54 anos, totalizando 39,45%. O crescimento populacional anual é de apenas 0,7%. No Canadá, o perfil etário indica que a maioria da população também está na faixa de 25 a 54 anos, 39,99%. E o crescimento populacional anual é de 1,2%. Veja na tabela a seguir alguns indicadores sociais, econômicos dos dois países que compõem a América anglo-saxônica. Deixa eu explicar para vocês.
A divisão América Anglo-Saxônica e América do Norte são diferentes. Quando a gente fala em América do Norte, nós falamos também em México. Mas quando a gente fala em Anglo-Saxônica, é uma divisão por desenvolvimento e o México não entra, ok? Observem aí a tabela América Anglo-Saxônica, indicadores socioeconômicos. Vocês vão ver aí a diferença entre Estados Unidos e Canadá. E na página 108, vocês vão realizar essa atividade para que possamos corrigir na próxima aula, ok? Um grande beijo e até a próxima.